Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Sim, voltei. Gente, depois de muito tempo, acho que mais de um ano, né? Um ano e cacetada. Estou aqui de volta. Mas eu nunca vou desistir desse canal, então não desistam também, tá? Eu vou sumir de vez em quando, mas eu volto. Volto para falar novidades, para falar tudo que aconteceu nesse tempo. Enfim, muitas coisas aconteceram. É, eu quero compartilhar com vocês todas as mudanças emocionais, estruturais e novidades, e, enfim, tudo que está acontecendo e aconteceu nesse último ano aí, um ano e pouquinho, né, que eu fiquei sem postar vídeo aqui para vocês. Bom, vamos começar do começo. Eu acho que eu contei aqui, né, não tô lembrada, que eu comecei a fazer uma terapia específica para obesidade. Então, assim, gente, eu já tô obesa há muito tempo, né? E eu comecei a perceber, assim, que em relação ao autismo em si, eu já estava bem tranquila. Então, assim, já entendo meu funcionamento, já sei como é. Mas o que que acontece? Quando você não entende quem você como é o seu funcionamento, como as coisas são conduzidas, você acaba tendo aí ferramentas, né? Você cria algumas ferramentas de sobrevivência. Então, uma delas, né, uma das ferramentas que eu criei para sobreviver aí nessa loucura foi realmente a comida, a válvula de escape na comida. E eu quero até dar um spoiler aqui. Eu tô terminando, né? Já terminei, na verdade, agora tá em fase final de revisão, o livro Corações Neurodiversos. Esse livro, ele vai falar especificamente sobre relacionamento, né? Então, vou contar aí como foram os meus relacionamentos, como é o amor pra mim, né? Vou falar do meu marido. Muita gente tem essa curiosidade, né? De saber do meu casamento, como tá a vida de casada e etc. Então, nesse livro eu vou falar um pouco sobre isso. E nesse livro eu aprofundei bastante sobre essas questões que eu tô falando aqui agora, né? Dessas válvulas de escape, que na psicologia, na verdade, eu descobri que chamam esquemas. Então, você acaba criando esquemas de comportamento para que você consiga lidar com aquelas situações que você não consegue lidar, né? Então você acaba criando esquemas. Nesse livro eu aprofundei bastante, tá? Então entrei lá em relação ao vício da comida e um outro vício que eu tinha também, que eu não vou contar aqui, para que vocês fiquem bastante curiosos e leiam o livro, tá? O livro, se você está assistindo esse vídeo agora, eu estou gravando ele em junho, hoje é que dia? 10 de junho, tá? Esse livro ele deve ser lançado ainda no mais tardar em julho, então ele tá na fase final de revisão, tá no design, e aí a gente já vou liberar para vendas, tá? Atrasou, gente, anos. Era para eu ter escrito esse livro há muito tempo. Mas eu acho que agora ele vai ter um outro tipo de conteúdo. Tanto que eu vou contar uma fofoquinha para vocês. Eu fiquei na Holanda, né, do ano passado até fevereiro desse ano de 2026. E esse livro eu tava escrevendo ele desde 2020. E quando foi agora que eu fui pra Holanda de novo e tal, falei, é um ótimo momento, que eu não sei se vocês leram o meu primeiro livro, eu escrevi na Holanda, né? Falei assim, talvez seja uma boa ideia eu terminar esse livro lá na Holanda. Quando eu cheguei lá, que eu fui, não recomeçar, né? Fui parar de onde eu fui começar, né, de onde eu tinha parado o livro. Gente, eu falei, nossa, não é nada disso que eu quero escrever, não é nada disso que eu quero falar. Eu quero falar totalmente diferente. Então, como que a minha percepção mudou ao longo desses anos, né? Então, de 2020 para cá, como a minha percepção de amor próprio, de amor homem-mulher mudou também. Então, assim, é impressionante
a diferença, né, do livro. Então, assim, eu estava com o livro praticamente pronto, eu deletei ele inteiro e comecei a escrever de novo, tá? Então, é um livro bem mais maduro, em alguns momentos um pouco até pesado, tá? Denso. Então, já tô dando um spoilerzinho aqui pra vocês. Em alguns momentos eu chorei muito, mas eu acho que vai ser um livro que vai ajudar muitas pessoas. E ao contrário do que muita gente está pensando, não é um livro que vai falar só sobre romance, tá? Ele fala mais, na verdade, do amor próprio mesmo, de como você precisa se conhecer para que você entre em um relacionamento, para que você se mantenha nesse relacionamento. Então, como é o seu funcionamento e como você consegue né, manter um relacionamento. Então, tem muito mais a ver com amor próprio, com a forma que eu fui me enxergando nesses anos todos. Então, são muitas questões que vão ter nesse livro, tá? E aí, gente, eu descobri muita coisa em relação ao vício, né? Em relação ao vício da comida, em relação a outro vício, né? Que vocês vão ter que ler o livro para descobrir. É, E assim, eu fiquei um pouco assustada com as coisas que eu descobri. Então, por isso esse sumiço, tá? Eu precisei aí realmente me perdoar, me acolher durante todo esse tempo. Eu tive um salto assim de amadurecimento emocional gigantesco. Eu, né, fiz 50 anos esse ano de 2026, então eu sou uma mulher madura com 50 anos, mas gente, eu me via com 20 anos. Era como se eu tivesse 20 anos. E aí eu comecei a parar e olhar para isso. Falar, meu Deus, eu não era madura. Eu não entendia as coisas. E muito, né, disso tem a ver realmente com o diagnóstico tardio. Então, o que eu quero falar nesse vídeo aqui, depois eu vou fazer outros vídeos, tá? Agora eu tô, graças a Deus, coloquei minha vida em ordem. Agora minha vida tá fluindo novamente, estou tendo tempo, né, novamente. Então, espero imensamente que esse canal volte a ter vídeos assim, pelo menos um vídeo por mês, mas não vou fazer promessas, tá? Só prometo que eu nunca vou deixar esse canal. Então, um belo dia eu vou postar um vídeo. Então siga, ativa o sininho para você não perder, né? Me segue lá no Instagram, @vida de autista, porque tem sempre novidades acontecendo, né? Lá eu ainda coloco algumas coisas e tal. Mas o que eu quero dizer é que agora eu vou fazer vídeos assim com temas mais profundos, porque eu acho que agora eu tenho uma maturidade emocional maior, melhor para falar sobre determinados temas, né? Então, é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem algum tema, tá? Deixa aí nos comentários. Comenta também se você tava com saudade. Se você quer que eu fale alguma coisa, se você vai ler o livro. Se você quer saber, né, sobre a minha vida de casada, como que tá, né? Então, eu casei em 2024. Então, você quer saber? Você quer que eu faça um vídeo só sobre a vida de casado? Escreve aqui também, tá? Mas esse vídeo foi rapidinho, só pra matar a saudade, falar que eu tô aqui, que eu tô preparando aí muito conteúdo, tá bom? Um beijo, amo vocês.